E lá em Israel, tu tem uma esperança de fim de conflito para 25? Assim, de estabelecimento de um cessar-fogo, muito possivelmente sim. Só que não no sentido positivo para os palestinos. Muito possivelmente Israel vai estabelecer um controle militar da faixa de Gaza. Eles já anunciaram que é o plano deles. Então eles são favoráveis ao estabelecimento de uma espécie de um governo civil, só que civil sem a participação de membros do Hamas. Então, Arábia Entendi. Saudita, Aham. Emirados Árabes e alguns palestinos que os americanos e os israelenses considerem mais moderados vão formar um governo local, mas com controle militar de Israel. Acabar o conflito não vai, claro. Assim como na Ucrânia também acho que não vai. Mas um cessar-fogo acho que vem. Tanto para a Ucrânia como também para Entendi, pô. a É faixa bom. de Gaza. Já é melhor do que uma alternativa assim catastrófica, né? Porque a gente estava falando antes aí de armas nucleares surgindo aí no mundo, né? Não, por exemplo, a Rússia, o Biden nesse finalzinho de mandato, o cara tá querendo causar, parece, né, na geopolítica. Ele autorizou, falou assim, não, ó, realmente a Ucrânia tá perdendo muito território, então a gente vai autorizar que a Ucrânia use nossos mísseis de longo alcance. E aí tem os ataques MS, que eles têm capacidade de chegar até 300 quilômetros no interior da Rússia. E a Ucrânia fez o ataque, com o ataque MS. E também com os mísseis Storm Shadow dos britânicos. A Rússia falou, ó, se esses mísseis forem autorizados, a gente vai ter que responder. E aí a Rússia, eu lembro que foi bem no comecinho da manhã assim, surgiu a notícia, Rússia usou um míssil balístico. Pô, míssil balístico, ele é um míssil, né, que ele sai da nossa atmosfera e depois entra assim, geralmente ele é utilizado, porque é caro isso, né? Ele é utilizado para ser carregado com ogivas nucleares. Porque é muito difícil você defender esse tipo de míssil. Ainda mais se a gente fala que vem uma quantidade assim. Pra vocês terem uma noção, os Estados Unidos, que é a maior potência bélica do planeta, ele tem uma capacidade de defender mísseis balísticos na casa de 50%. Entendi. Então imaginar que a Rússia, sei lá, dispara 10 mísseis contra os americanos. 5 realmente vão pegar. Não tem muito o que fazer. E eles são carregados com ogivas nucleares. Falou, ferrou. A Rússia usou arma nuclear na Ucrânia. No final das contas, os mísseis Oreshnik viram que ele não era um míssil tão longo alcance, ele era um míssil intermediário, mas ele tem capacidade nuclear. Não estava carregado com equipamento nuclear. Mas foi quase um aviso, assim, ó. Fica esperto, porque esse míssil, o Putin falou isso, tá? Esse míssil ele tem capacidade de pegar em todos os pontos da Europa. Ele chega no Reino Unido em 20 minutos, ele chega na Alemanha em 10 minutos, chega na Polônia em 6 minutos. Vocês vão continuar fornecendo mísseis de longo alcance? Isso pode acontecer com vocês. É dissuasão, né? Elemento de dissuasão numa guerra. É bom, tem que ter mesmo, né? Porque senão os caras. Nossa, que loucura, cara. Mas ainda bem que estamos. Que você, pelo menos, projeta aí um cenário assim, menos caótico pro ano que vem, que bom, né? E o Brasil tem. A gente tava na. Se a gente for falar de energia, por exemplo, que era um assunto que lá, eu lembro de no começo do ano trocar uma ideia com os caras e falar que o Brasil sempre tava numa posição vantajosa quando a gente fala de energia verde, não sei o quê. A gente tem, não sei se tem a ver com isso, mas provavelmente sim, a BYD ou carros elétricos e coisas nesse sentido aparecendo no Brasil. Estamos fazendo estamos jogando direitinho aí nessa parte da energia limpa. Polêmica, né? Porque, por exemplo, quando você pega o Brasil, diplomaticamente falando, a gente vai liderar agora, inclusive, a própria próxima COP, que a COP 30 vai ser realizada em Belém. E o Brasil, ele se coloca como um líder da transição energética. Ao mesmo tempo que a gente quer explorar, por exemplo, a nossa margem equatorial, que pode, inclusive, dobrar a nossa produção de petróleo. Entende? E até um ponto de certa discordância que existe. Política, assim, hipocrisia, né? De todos os lados. Sabe como é? Então, mas sim, o Brasil, assim, em posicionamento, a gente tenta se colocar como uma liderança, assim, dessa transição energética da energia verde. Essa COP30 aí promete, tipo, será que dessa a gente vai ver o que tá rolando, chegar a alguma conclusão e aplicar as coisas que a gente tem que fazer de verdade e respeitá-las? Difícil. Acho que não, viu? Acho que não. Não, até porque penso que essa COP30 ela deve ficar um pouco enfraquecida, justamente por conta do Trump, né? Os Estados Unidos hoje é o segundo país que mais emite gás carbônico, só perdendo para os chineses, mas ele se comporta como uma liderança importante. Com o Trump e vários outros governos nacionalistas, por exemplo, o Milley,
recentemente, na COP29, a Argentina abandonou a reunião, alegando não, eles estão falando muitas coisas aqui que nós argentinos não concordamos, a gente tem uma postura mais nacionalista. Pô, se o Trump ele vai como presidente e ele sai, isso pode incentivar que outros países, a Hungria, a Argentina também do Milei, enfim, também sigam esse caminho. Então acho que vai ser... Dessa parte ambiental foi problemático para o Brasil o Trump ter sido eleito. Aliás, em outras questões também. Mas da parte ambiental acho que foi problemático. Entendi.